uma lição para não ser repetida na Série C. O Santa Cruz vacilou no último minuto e deixou a vitória escapar diante do Globo. Faltando apenas 4 rodadas para a fase do mata-mata terminar, a missão agora é corrigir os erros o quanto antes. Quem foi que fez a matéria, por favor? Foi o... Oh, rapaz, que saudade que eu estava do monstrinho da informação. Vamos ver Matheus Zucker. O que é a justiça para o futebol? Um esporte famoso pelas surpresas. O que é a tranquilidade para o Santa Cruz? Um time conhecido pelo sofrimento. O tricolor jogou as 2 últimas partidas em casa. Em uma vencia por 1-0, tomou pressão, poderia ter levado o empate. Mas nos acréscimos fez o segundo. No outro jogo, o Santa também fez 1-0, botou pressão no adversário, poderia ter feito o segundo. Mas nos acréscimos tomou o empate. Nos 2 casos, fica o alerta. O Santa precisa saber administrar melhor o resultado. Preocupa porque é um fato recorrente, né? Isso aconteceu diante do Remo, isso aconteceu diante da Juazeirense. Tudo bem, vamos tirar o jogo da... O único jogo que isso não ocorreu foi na derrota para o Clássico, né? Coincidentemente, o jogo que a gente perdeu. A urgência em corrigir esse problema é maior porque faltam apenas 4 partidas para terminar a fase de grupos da Série C. Depois tem logo a disputa pelo acesso. Aí você chega um mata-mata, você faz 1-0 aqui, entendeu? E você não sabe administrar, né, para fazer um resultado melhor, aí você vai ter problema. Isso é uma coisa que começa a preocupar, porque já é um erro que está se repetindo. Não é novidade que o desempenho do Santa fora de casa tem sido melhor do que no Arruda. Para o treinador, a estratégia como visitante tem sido mais eficiente. Passa pelo trabalho, né, não só de campo, mas também o trabalho, né, mental, o trabalho psicológico, né, e da gente buscar ter mais situações, mais opções, ter a sorte de ter mais opções com esse tipo de característica. Incontestável no time coral, somente Pipico. O atacante balançou a rede de novo e chegou a 4 gols em 4 jogos. Média de 1 por partida no Santa. Pipico estava na mira de Roberto há tempo. Quando a gente chegou naquela reta final de contratação, o Pipico era uma das prioridades nossas, né? Deu certo do Santa Cruz contratar e deu mais certo ainda dele chegar iluminado, né? Porque ele está dando sequência àquilo que ele vinha fazendo. Ô Jamil, essa história do Santa ter aproveitamento melhor fora de casa do que dentro de casa, tem que ter uma explicação mais que a gente entenda melhor. Porque o Santa Cruz, né, o histórico do Santa é o contrário, né? Sempre se dá bem em casa, até com o apoio da torcida, que também acho que está devendo, mas é uma coisa muito estranha, muito esquisita, você não acha? É verdade. Agora, Aderval, eu observo que o desempenho fora de casa, em termos de Série C, é uma coisa até preponderante para uma classificação. Claro que com aproveitamento dentro de casa. Porque o dever de casa diz, ganha em casa e belisca fora. O Santa está beliscando fora e sendo beliscado dentro de casa, e às vezes nos últimos momentos. Em relação à torcida, eu até comentei com alguém a respeito do cenário atual. Sim. O Santa em 2011, 12 e 13 vinha de conquistas estaduais, vinha numa ascensão, então o torcedor estava animado. Agora não, vem de descensos e descensos, a torcida está mais ressabiada e com resultados assim satisfatórios dentro de casa, acaba com que o torcedor fique um pouco desconfiado. Mas é preciso botar os trilhos, entrar nos trilhos, aliás, porque são 4 jogos só agora. Mas a torcida do Santa Cruz está com raivinha, a impressão que eu tenho é essa. E aí eu tenho cobrado o seguinte, cadê aquela história da torcida mais apaixonada do Brasil? Mas é o que eu estou te falando, eu acredito que é um contexto em relação ao cenário que vivemos, né? Entendi. Você observa aí que na ascensão do Santa até a conquista e o acesso à Série A, a conquista da Copa do Nordeste, temos casa cheia. Depois disso começa a cair de divisão, então o torcedor, já conhecendo o filme, fica um pouco ressabiado. Mas chegamos numa reta final em que o apoio do torcedor, seja para Náutico, Sport, Santa Cruz, vai ser fundamental. Em termos de Série C, muito mais, que é um campeonato de tiro curto e agora funilou mesmo. Não tenha dúvida nenhuma. Ainda em relação à equipe, acho, né, que, de repente, a equipe, embora Roberto já tenha o que aí, 6, 7 jogos, né? Uns 7 a 8 jogos, mais ou menos. A equipe me parece que, diferentemente do Náutico, que ganhou, né, uma musculatura, que deu uma encaixada, eu acho que Roberto ainda não encontrou. Quando muda uma peça,
Me parece que o Santa nitidamente sente isso. Mas o próprio Roberto Fernandes chegou a falar essa semana em relação a perdas de cabeças pensantes, como o próprio Carlinhos Paraíba, que é um cara que pensa o jogo em se tratando de Série C, trata-se de uma pessoa fundamental. A perda do Arthur Rezende, que não atuou na última partida, que é meia e fazendo o papel de segundo volante, vinha muito bem. Então ele ganha essa peça agora, perde o Alan para o jogo com o Botafogo e vai para um jogo fora com torcida única, mas vai ser fundamental pontuar, até porque entre o quarto e o primeiro da zona de rebaixamento, que é o próprio Salgueiro, são apenas 3 pontos. Pois é. E a briga está grande. A briga é grande e muito consistente. Você falou em torcida única, é bom lembrar para o torcedor coral que estava pensando em ir para João Pessoa ver o jogo, vá para a praia, vá para Tambaú, vá para Cabo Branco. Para o campo não vá não, porque não vai entrar. Agora, uma observação, Adeval, eu fico pensando nisso. O torcedor do Santa Cruz, que é de João Pessoa, por exemplo, vai lá, vai sem uniforme, compra o ingresso da torcida do Botafogo, ele vai para o estádio e vai torcer internamente. Ele vai gritar gol para dentro, vai de L a G, de L a G, em vez de ser gol. É a única maneira. Agora, é muito arriscado e aí a proibição chega a ser um pouco dura demais, mas em relação ao que já vem acontecendo com a torcida, então por isso que a polícia resolveu brecar. É prudente, lamentavelmente a gente tem lamentável que primeiro que é prudente. É que a decisão está acertada. Agora, gente, é muito cruel a gente ver isso e encontrar uma resposta para isso, né? Como o futebol está ficando cruel.